Meu nome é Aline Padovani, eu sou fonoaudióloga, formada pela USP, tenho especialização na área de dentição. Eu sou a autora do blog Tá Na Hora do Papá e eu sou a idealizadora do CONALPO, do Congresso Online de Atualização e Alimentação Complementar. E hoje eu tô aqui com a Ana Pendlosk. A Ana tem um projeto muito bacana com fotografia e a gente estava conversando de fotografar os bebês nessa fase tão encantadora que é a introdução alimentar. Então a gente bolou algumas coisas juntas, né, para vocês poderem registrar esse momento tão especial na vida dos bebês. E a gente espera que vocês gostem bastante desse projeto. Qual seria o ideal, a idade do bebê para começar o BLW, né? Que eu possa conseguir registrar com mais firmeza, com mais segurança para os pais? Então, Ana, o BLW e a introdução alimentar, ela começa a partir dos 6 meses, né? Então, o BLW também começa a partir dos 6 meses, a partir do momento que o bebê tem possibilidade de sentar, sozinho, sem apoio, de levar as coisas na boca com facilidade, né? E de explorar isso com lábio, língua, com a própria mão. Isso começa a partir dos 6 meses. Eu acredito que para registrar isso e ser uma coisa bacana, prazerosa, seria melhor se esse bebê já tivesse passado por várias experiências, né, de segurança na sua casa, dividindo momentos em família, porque isso é muito importante também, né, ele poder observar e poder aprender por imitação. Eu acho que a partir de uns 8, 9 meses, você já tem um bebê que já se interessa mais pela comida, ele com certeza já está sentando melhor, ele já tem maior liberdade de movimento e você consegue passar mais segurança também para quem estiver aqui com você. Né? Os pais também já têm mais experiência com a abordagem, né? Já sabem mais o que esperar do bebê ou não, vocês já vão conseguir um ambiente mais seguro e prazeroso também para só tirar o melhor dessa fase, né? Porque é uma delícia, né? Como a gente gosta de ver nossos bebês comendo, se alimentando bem, né? E sendo um ato prazeroso e uma novidade também para eles, né? Eu acho que para eles sentir a textura, sentir o gosto, o cheiro, isso é muito gostoso e registrar ainda mais ainda, né? Porque essa fase passa tão rápido, né? Com isso, eu acho que a criança ela vai ter lá na frente, no futuro, uma boa alimentação, né? Porque eu acho que começando, a gente já mostrando, apresentando essas coisas para eles enquanto são bebês, eles vão começar a aprender a gostar e no futuro um adolescente, um jovem com mais saúde, né? Porque eu acho que tem muitos jovens hoje que não querem saber do legumes, das frutas, né? Só vai pro fast food. Então, acho que a partir dessa idade, eu acho que já vai conseguindo adquirir uma boa experiência, né, com isso. Durante toda a vida. Começa a base da educação alimentar, né? É a base, aí você vai construindo essa educação alimentar durante toda a infância. Você tem uma pessoa que gosta de tudo, né? Eu costumo dizer que BLW não é pra fazer o seu bebê não gostar de chocolate, é pra fazer ele gostar, além de chocolate, gostar de todas as outras coisas. Apresentar isso pra eles, né? Exatamente, eles poderem ter realmente uma diversidade, eles terem prazer e poderem se relacionar bem com os alimentos, né? Então, e quando essa vontade parte de dentro da gente, porque é isso que o BLW é o movimento de se alimentar a partir de dentro do bebê, né? Ele vai em direção à comida e não a comida vai em direção a ele. Então essa é a diferença maior. E essa coisa interna que a gente tem, que é a nossa fome, e também parar de comer a hora que a gente se sente saciado. Quando o bebê está se alimentando sozinho, é isso que ele tem possibilidade de fazer. Ele pode tomar a iniciativa de comer quando ele realmente quer e ele simplesmente para de comer quando ele não quer mais. E assim, eu também não acredito que a papinha é uma coisa horrorosa, nada disso. Eu acho que a papinha, em alguns casos, ela é necessária, em alguns casos ela precisa ser feita, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar essas oportunidades do bebê experienciar por si próprio também. Eu acho que vai um pouco mais da tradição, né? Eu acho que isso vem muito dos avós, né? Então os avós, eles querem já introduzir essa parte mais mastigada. Tem muita gente que tem medo também do engasgo, entendeu? Ou às vezes a mãe vai voltar a trabalhar e precisa saber que esse bebê vai comer, até pra ele tomar menos leite e começar a comer mais. Então,
A gente tem algumas situações que realmente a papinha ela se faz necessária. Mas não deixar de dar essas oportunidades quando a gente tem a possibilidade. E eu chamo isso de introdução alimentar participativa, para realmente incentivar os pais a deixar o bebê participar. Eu falo ativo porque eu quero que o bebê seja ativo. Né? Legal. Bom, queria agradecer muito a sua presença aqui, fiquei muito feliz. Eu acho que isso vai enriquecer bastante, tá? Nesse ensaio que eu tô querendo fazer com as mães e os bebês. E eu espero que você goste das fotos, que em breve a gente vai colocar aí no ar. E obrigada mesmo por você ter vindo, viu? Eu também, obrigada por ter te conhecido. Obrigada, de verdade, obrigada, foi ótimo. Então a gente tem alguns exemplos de alimentos do jeito que a gente poderia oferecer de forma segura para o bebê. Tá bom. Vou começar pelos legumes que já estão cozidos. Tá bom. Então, você pode cozinhar eles de qualquer forma. Você pode cozinhar no vapor, você pode cozinhar na água, você pode até pôr no forno para ele ficar bem macio. Se você pôr no forno coberto, com papel laminado, ele vai cozinhar para ficar bem macio também, mas você vê que ele é um macio al dente, assim. Porque o que acontece? No início, o bebê ele não tem noção da força que ele faz. Então, se eu deixo muito macio, ele esmaga e não consegue levar a boca. Então eu quero mais ou menos uma consistência de legume para salada, que vai ser essa cenourinha aqui, tá vendo? Então você põe a mão nela, ela tá firme, mas ao mesmo tempo ela tá macia o suficiente. Se você tiver dúvida, você vai pôr na boca e tentar com a sua própria língua quebrar, porque você sabe mais ou menos a maciez que tá. Então muita gente me pergunta quanto tempo de cozimento, não tem muito certo, vai depender do seu fogão, do seu fogo, do jeito que você vai cozinhar, você pode fazer no vapor ou na água, e aí isso vai depender também, né? Por exemplo, na minha casa o fogo é super baixo, então demora muito, e não necessariamente, então não é o tempo, mas na verdade é a consistência que você vai ver essa textura, né? Que é firme, tá vendo? Mas ao mesmo tempo ela é macia, ó. Então quando eu amasso com o meu dedo, ó, tá vendo? Então eu não preciso de dente, né? Eu posso, só com a pressão, eu consigo amassar ela. E é isso que o bebê vai fazer na boca dele, tá bom? Bom, o macarrão é super fácil também, né? Não tem problema, você pode comprar macarrão de qualquer tipo, na verdade. Tudo na alimentação do bebê vai ser variedade. Eu não vou dar macarrão todo dia, nem todas as refeições, mas não tem problema ele comer uma vez ou outra. O glúten ele já é indicado a partir do 6º mês. Então, o melhor macarrão mesmo é esse daqui, de parafusinho, né? Ele é mais fácil de pegar, então ele é mais fácil de segurar, não escorrega tanto. O espaguete não tem tanto problema. O que acontece é que como ele é muito comprido, às vezes o bebê suga e pode ir pra garganta e dar aquela engasgadinha. Como ele é fácil de amassar, então tá vendo o meu dedo, ó? Como que eu sei que a textura, ó, tá vendo? Eu amasso com o meu dedo. E é isso que o bebê vai fazer, amassar com o dente, com a gengiva dele, né? Então eu sei mais ou menos o quanto é bom. Aí aqui tem um molhinho de tomate que a gente vai misturar depois, né? Pra ficar gostoso, porque não é só a textura, né? Tem que ser saboroso. Tem que ser aparentemente, visualmente gostoso, né? Então os legumes mais ou menos assim. O brócolis e a couve-flor são muito fáceis, porque o bebê tem isso aqui pra segurar. E ele acaba com a arvorezinha, né? E ele pode se esbaldar na arvorezinha. Aqui o exemplo dos legumes, então tudo... E aí, o que acontece? No início, esse tamanho, mais ou menos, ele é bom pro bebê. Isso não significa que isso aqui tá errado, né? Esse tamanho. Você pode colocar também. Mas esse tamanhozinho de... Deixa eu pegar a cenourinha aqui. Aqui é uma abóbora, né? Aqui é a cenoura. Esse tamanho é bom por quê? Porque o bebê ele consegue segurar e tá saindo pra fora do punho ainda, tá vendo? Então ele come tudo que tem fora do punho. O que acontece é que no começo, nessa transição por volta dos 6 meses, o bebê ele não consegue voluntariamente abrir o punho e comer o que tem dentro. Então ele come tudo e ele só vai abrir a mão de novo na hora que ele vê outra coisa mais interessante e ele vai e pega. Então o que acontece? Na hora que ele fecha, ele come tudo que tem aqui. E é o que tem dentro fica, né? E aí vai cair, ele vai tentar pegar de novo outras vezes. Mas o interessante é ter esse tamanho exatamente por isso. Pra ele ter essa coisa de poder pegar. Bom,
O ovinho de codorna, a gente pediu para trazer pra gente mostrar aqui as comidinhas nesse formato, que é o ovinho de codorna, o tomatinho cereja, uma uva, pra gente sempre cortar ele na metade e a gente ter duas partes. Porque a gargantinha do bebê, como a nossa, né? Ela é mais ou menos nesse formato aqui. Então, se isso por acaso escorrega e ele engasga, eu posso entupir. O problema não é engasgar. A tosse é um reflexo de proteção muito importante que a gente tem. Só que para a tosse acontecer, eu preciso de espaço para esse ar passar e expelir. Se eu tenho um alimento nesse formato, ele tem um formato exato que entope a glote. E aí eu não tenho condição de uma tosse, por exemplo, me proteger, né? Então aí eu corto, eu quebro esse formato que entope, e mesmo se acontecer um engasgo, eu tenho um espaço para tosse e tirar ele, porque o ar vai vir de baixo e vai conseguir expelir, entendeu? Então é por isso que eu corto, tá? Então sempre deixar ele cortadinho na metade. Qualquer alimento nesse formato, tomatinho cereja, uvas, né? E tudo mais. Eu pedi para Ana também duas formas de fazer outras coisas que seriam interessantes em questão da proteína, né? Que é o omeletinho de legumes, pode ser com legumes, pode ser com uma carne. Muita gente fala no começo, eu não sei como oferecer arroz e feijão, não sei como oferecer folhas. Então você pode, por exemplo, colocar dentro do omeletinho, né? Você pica bem as folhas e aí o bebê vai conseguir. Não tem problema, mesmo que fique meio... Né? Então a gente faz um formatinho de cupcake, unta a assadeirinha do cupcake, né? Passa um azeite, alguma coisa assim. Aí você joga os legumes dentro, bate um ovo, joga o ovo e põe no forno. E aí você tem um formatinho que o bebê consegue com as mãozinhas pegar, né? E fica bem fácil e você pode misturar o que tiver, né? Que ser aqui dentro, pode ser várias coisas, grão de bico, pode ser uma couve, uma escarola, entendeu? Então a gente pode usar essa... E o hamburguinho é a mesma coisa, então como oferecer a carne no início, né? Porque é difícil o bebê mastigar. Então você pode fazer com a carne moída, todo tipo de carne, carne bovina, frango, porco. A carne moída faz em formato do hamburguinho e aí o bebê consegue ir aos poucos tirando, tá vendo? Ó, pedacinhos. É sempre assim que você vai ver, ó, tá vendo? O seu dedo, ele amassa. Então é aí que você sabe que com a gengivinha, ele vai conseguir. A gengiva do bebê, ela não é uma gengiva flácida, igual a gente pensa num idoso, né, que não consegue mastigar. É uma gengiva cheia de dente. Então, com a força da mordida, ele vai conseguindo mastigar isso, mesmo sem os dentes. Só que para isso eu preciso ter um alimento mais macio, né, que consiga fazer. E é por isso que eu tinha falado das folhas, né, pra Ana. Então, aqui tem um exemplo. A folha, eu preciso dos meus dentes para triturar, porque quando eu amasso, ela não se desfaz, tá vendo, ó? Ela não se desfaz e isso vai ficar na boca do bebê. E aí pode levar ao engasgo. Então o que eu vou fazer com essa folhinha? Eu vou picar, 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 picar. E eu posso ou jogar no meu molhinho, né? Tá vendo? Picadinha, porque eu já fiz a parte do dente que teria que ser feito. Então eu preparei esse alimento, eu como adulto consigo prever e consigo preparar. E ele pode comer. Então não é proibido, eu só preciso fazer uma preparação de forma com que eu facilite para ele. Né? Não é porque vai fazer BLW, vai fazer uma alimentação mais participativa, que eu preciso de milhares de desafios. Eu posso realmente facilitar alguma coisa. Então isso mais ou menos que a gente tem aqui, alguns exemplos bem legais. O milho é uma coisa que eles amam muito. Esse milho, você vê, ele tá mais durinho. Né? Então eu preciso de um milho bem mais macio. Isso não quer dizer que eu não posso dar pra ele. Como que eu posso fazer? Eu vou cortar, eu vou quebrar a fileirinha. Eu vou quebrar a fileirinha. Então eu vou chegar bem aqui, ó, em cada grão e eu vou cortar no meio. Tá bem durinho, a gente não vai dar isso pros bebês, tá? No meio do grão. No meio do grão. Esse tá bem duro, eu achei a que gente fosse não na vai dar linha. esse não. Tá bom. Tá? Precisa tá bem molinho mesmo. Porque quando eu quebro o grão, ó, eu solto o miolinho, tá vendo? Perfeito. Ó. E aí na hora que ele morde, só o miolinho vai saindo. Você vai vendo que vai ficar tudo grãozinho aqui. Entendi. Então só sai o miolinho mesmo. Mas esse milho tá bem duro, não vai rolar não. Ó, esse aqui tá mais molinho, ó. Aperta ele pra você ver.
Ah, tá. vendo? Tô Tá vendo. bem mais macio. Aperta isso pra você ver a diferença. Tá bem mais... Tá duro, né? Então até a gente tem dificuldade de comer ele. Então a gente vai quebrar o grãozinho. Mesmo assim, esse aqui tá durinho ainda. Tá? Tem que ser daquele bem branquinho, que praticamente explode na boca. Tá? Então a gente vai quebrar os grãos. Tá vendo? Todos eles. Porque na hora que a gente passa o dentinho, ó, tá vendo? Ó, vai saindo a polpinha. Perfeito. E é isso que o bebê vai fazer com a gengiva, entendeu? Ótimo. Esse aqui tá bem durinho ainda, a gente precisa dele bem mais molinho. A gente não vai dar, mas pode... Mas pode já valeu a fazer pena. cenário, Então os crus e as cascas. Algumas cascas, principalmente quando o bebê não tem dente ainda, a gente pode deixar, né? Por exemplo, manga... Porque ele, com a gengiva, ele vai soltando a polpinha e só a casca vai ficando. Serve até né? de apoio, porque a manga é molinha, Serve até né? de apoio, exatamente. Outros a gente não precisa, por exemplo, o pepino ele é mais firme, então a casca ela não vai me fazer tanta diferença, né? Então eu vou tirar a casca e eu vou deixar a parte mais macia do pepino. Vou tirar assim pra facilitar. Que é essa partezinha da sementinha, tá vendo? Essa partezinha é molinha. Então o bebê pode ir soltando a polpinha do pepino, né? Então eu vou descascar ele, eu não preciso dessa casca, porque o pepino já é fácil de segurar. E eu vou cortar ele no formato que saia da mão, né? Ó lá, tá vendo? Sempre E aí, ó, limpo, assim, ó, né? ó, tá vendo? Lembra que eu falei? Vai apertando, é esse movimentinho que ele vai fazer com a gengiva. Então eu já sei que ele consegue amassar. consegue, é. Provavelmente vai sobrar isso. A casquinha. Essa é a casquinha, né, que vai sobrar. Então, mas o restante ele vai conseguir. Ah, mas e a semente? Tenta lembrar sempre dos alimentos que a gente come com semente também, né? Então são sementes macias, que a gente mastiga tudo junto, né? Não são sementes que a gente geralmente retira. Diferente da laranja, né? Que é uma semente que ela é grande e você precisa ter aquele movimento de saber que tem, separar e tirar e cuspir, que ele ainda não aprendeu no começo. Com o tempo ele também vai aprender, a criança também vai aprender, isso é bom. Quanto mais a criança vai aprendendo a mastigar e lidar com essas coisas na boca, menos risco de engasgo ela vai ter. Então, quanto mais exposições e oportunidades a gente vai dando, menos risco ela tem, né, a longo prazo. Bom, vamos lá, as frutinhas. Eu tenho algumas frutas que são, que entram naquele critério de frutas muito duras, né? Então, por exemplo, uma maçã, você precisa de muita força para morder a maçã e tirar algum pedaço. E quando você tira, ela não é uma fruta que você amassa com o dedo, certo? Se você tenta amassar, ela vai se quebrar em vários pedacinhos e o bebê pode acabar engasgando. A pera muito dura, como a gente vai, aquela ali tá bem dura, também. Você tenta amassar e ela se transforma em vários pedacinhos, então o bebê pode acabar engasgando. Então o ideal são frutas que você amassa com o seu dedo, né, ou com a língua no céu da boca e que ela se desfaça nesse movimento. Eu não posso dar maçã? Não, você pode, mas você dá uma cozida antes. Põe no forno, né, deixa ela macia. Né? Então eu posso preparar os alimentos de forma que eu consiga oferecer, eu só preciso dar uma preparada antes, né? Então a gente tem alguns exemplos aqui de alimentos que são bem fáceis mesmo, inclusive para começar. A ameixa é super legal, eu gosto muito porque ela tem uma polpinha bem macia, é muito difícil do bebê também ter gag. Não que não vai ter, mas é mais difícil, então eu vou cortar ela na metade. Nossa, essa daqui tá excelente. Vou botar ela em 4 aqui. Eu vou tirar uma semente. Tá vendo? Se o bebê não tem dente, ele vai tirar só a polpinha, né? E a casca vai acabar ficando. Se o bebê já tem um dentinho, é capaz dele rasgar a casca. Então, às vezes eu até sugiro que tire a casca quando ele começa... Por exemplo, o meu filho, ele se lida muito bem com tudo. Desde o início, ele come tomatinho, ele come toda a polpa e cospe a casca depois. Então eu conheço ele, eu confio nele e eu permito com que ele faça isso. Mas se você não tem muita confiança, o bebê tá começando e tá fazendo isso e já deu uma... Tira, sabe? Assim, você conhece bastante o seu bebê também, isso é importante, sabe? Você também saber... a mexinha tá perfeita. Então... Se eu fosse tirar a casca, né, então eu separei a parte do caroço, né?
Eu separei a parte do caroço. E aí eu tiro a casca e eu vou oferecer assim a casca para os menorzinhos. Porque a ameixa também não é muito escorregadia, né? Então eu consigo aí oferecer ela assim. Tá vendo? Então eu tenho um formatinho que o bebê consegue segurar, né? Um formatinho mais assim. E ele vai, através do amassamento, a gente vai oferecer para eles também. O danado do suquinho de laranja-lima, né? Que todo mundo gosta de falar. Precisa do suco? Não, vamos oferecer a laranja-lima mesmo, né? Então eu corto, eu descasquei ela toda já, né? Pra gente poder fazer mais rápido. Eu vou cortar uma pontinha dela. Vou cortar, meu avô chamava de tampinha, né? Eu tenho as sementes, eu tiro todas as sementes. E eu vou dar pro bebê assim. Tá? E ele vai pegar com as duas mãozinhas e vai chupar como ele quiser. Só desse jeito que eu posso dar? Não. Eu posso... Posso te dar esse livrinho aqui? Então eu posso, por exemplo, cortar a língua dela assim, ó. E o bebê pode segurar da mesma forma. Eu tiro a semente. Tiro toda a sementinha. Aline, mas e o bagaço? A gente tem que dar uma confiança também, gente. Eles vão saber deixo o lidar. bagaço, deixa desse jeito. Deixa desse jeito. Ele provavelmente só vai chupar. Vai deixar, vai Se for algum bagaço, ele vai cuspindo. O gag é um reflexo protetor Ele vai acabar. que vai acabar. Porque na medida que ele vai aprendendo a mastigar, o gag não vai mais sendo ativado, né? Se eu quisesse cortar em 4 também Você podia. pode cortar em 4 também. E você pode também. Você pode, tá vendo? Você Dá pode assim, cortar assim. 2, tá. Dá, você pode fazer assim, ó. Ah, tá bom. Tá vendo? E dá assim pra ele segurar também. Então não existe uma regra, tem que cortar dessa forma, né? Eu posso cortar ela mais fininha, por exemplo, tá? Mas a Sempre gente... de modo que sobre um pouquinho depois do Você ponto. pode cortar em rodelinha? Pode, mas vai ficar mais difícil dele pegar, entendeu? No início. E a partir do momento que ele começa a desenvolver aquela pincinha, então eu já consigo começar a cortar mais em cubinhos, né? Então a gente pode até cortar assim, por exemplo, pro Joaquim, ó. Né? Ele já Que já consegue tem 10 pegar. meses, né? Ele já tem 10 meses e ele já vai conseguir pegar com o dedinho, né? Assim, pra pegar na boca, tá? Então isso aqui é só um exemplo. O mais importante também é a textura, né? Que a gente quer, tá? E a banana também é outro que a gente oferece bastante. A banana é escorregadia no começo, então como que a gente orienta? A gente vai cortar só metade, deixar metade da casca. Então higienizo bem a casca. E aí como você faz? A gente, ó, corta só uma partezinha, bem de levinho aqui assim. Tá vendo? E aí eu tiro. Entendi. E eu deixo. Estão simples. Essa parte de fora, né? Você pode até, porque se você deixar muito grande, ela vai acabar quebrando. Sim. Então deixa só uma partezinha que o bebê vai comer mesmo. Tá? E ele vai se... Pode oferecer assim? Pode. Pode oferecer sem casca? Pode também. Tá? A gente pode oferecer assim, ó? Pode também. Tá? Então tudo... A gente vai também vendo bastante como o bebê vai se portando, tá? Então, qual é o jeitinho certo de cortar a uva? De comprido, né? Porque eu corto, lembra que eu falei? Eu corto aquele formato que entope a via aérea. Então, assim, eu tenho, imagina a via aérea aqui, né? Se entupiu, eu tenho ainda espaço pro ar vir e tossir, tá? Tá bom. Caiu aqui. Se eu tenho a uva inteira, não. Né? Ela parou e eu... não tem espaço pro ar passar, tá bom? Isso acontece com frequência? Não, é super difícil ter um engasgo assim, tá? O bebê ele tem um gag com frequência, a tosse também é muito forte. E se eu corto a uva nesse formato, ela permanece com o formato que entope a glote, né? Então ela continua com o mesmo formato. Então por isso que eu tenho que cortar de comprido, tá? Então eu tenho um formato que eu ainda permito a passagem de ar, tá? E é por esse motivo. Então você pode cortar ela assim, ou em 4 também, quando o bebê já tiver Maiorzinho o que dedinho. consegue na pinça. Vou precisar começar com a uva? Não, né? Tem tanta comida, pra que começar com a uva? Então, assim, me dá um pouco de aflição de bebê muito pequenininho, assim, já
com uva. Eu prefiro começar com a Tem banana. um super problema, não Mas tem, com a banana, entendeu? com a laranja. Tipo, pô, é bem, eu já vi uns vídeos de um bebê comendo uva inteira, assim, é uma coisa bem aflitiva pra mim, assim, me dá um ataque cardíaco, tipo, comendo só no início. Então eu não gosto, mas pode, não tem, né, ele vai se virar, tá bom? Perfeito. Então a manguinha a gente pode cortar ela de várias formas. Uma das formas que eu gosto bastante, porque ajuda o bebê também a segurar, você corta essa partezinha aqui, tá vendo? Você fez uma tampinha, certo? Aí você faz, ó, corta uma, duas, e aqui você abre ela, tá? Então você pode fazer até mais, né? Até menorzinho aqui também, ó. Tá vendo? E dessa forma ele conseguir segurar melhor, né? Você pode colocar assim direto, mesmo com a casca, tá bem higienizada. Outra coisa que eu fiz também esses dias que eu achei super legal, que alguns alimentos eles dão mais ânsia no começo mesmo, porque eles desprendem, né? Então, por exemplo, a banana é uma fruta que desprende bastante, às vezes o bebê tem muito galho. Se você dá o caroço da manga, não tanto, porque ele vai só chupando a polpinha, né? Então é o caroço da manga, a ameixa, que é uma fruta que não desprende tanto, ela é mais macia, no sentido de chupar, sabe? Então eu corto também a outra parte, né? Eu posso usar isso aqui. E aí eu vou usar esse caroço. E aí o que eu faço? Eu tiro só o topinho dele, ó. E eu deixo a casquinha aqui pro bebê segurar. E aí ele vai conseguir segurar assim, tá? E vai chupar. E aí ele vai chupar em cima. Ele vai tirar a polpinha. Então é uma ótima forma. As coisas que eu mais gosto de começar é laranja assim e a manga, o caroço da manga. Por quê? Porque ele não desprende pedaço, né? E aí o bebê ele vai se deliciar, o pai vai conseguir, né, ter mais segurança, vai olhar aquilo, vai sentir prazer, não vai ter medo, né? Então isso é importante, tá bom? Esses dois jeitinhos. Alguns legumes, por exemplo, a batata, ela fica com uma consistência mais que esmaga na mão. Quando a gente faz ela no forno, ela fica macia por dentro, mas uma casquinha por fora, bem macia também. Então fica fácil do bebê segurar e comer sua polpinha também, entendeu? Então é um tipo de alimento que você já faz uma preparação diferente para ficar mais fácil. Então tudo é adaptável, sabe? Você vai pensando... Sempre quando eu vou, né, até no meu curso e tal, eu explico como a gente olha o bebê, a gente olha o que ele precisa e a partir daí a gente vai pensando. Não existe uma regra, sabe? Um manual de receita, o tempo de cozimento. Não, a gente observa como o bebê tá, o que ele vai precisar naquele momento e aí a gente vai adaptando a comidinha em relação àquele momento dele, entendeu? Então é isso.